Eu quero ler um texto que está em Mateus 26, verso 17, que fala ceia do Senhor. Eu vou ler alguns versículos desse texto. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 17. A partir do verso 17. Irmãos, hoje com a tecnologia, com a internet, com mídia, com as redes sociais, você só não ouve a palavra se você não quiser. Amém? Porque tem tantos pregadores, né? Tem tantas pessoas ministrando a palavra, que você só não se alimenta se não quiser. Agora, cuidado. Assim como as redes sociais de YouTube, você tem acesso a muitas pregações, assim como autores de livros, existem muitos autores de livro, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Tem que buscar o discernimento em Deus, o que você está lendo, quem é o autor, o que você está ouvindo. Tem dúvida? Está achando estranho? Procura o pastor. Pastor, estou ouvindo esse pregador, o que você acha desse pregador? Estou acompanhando esse pregador, as mensagens dele, o que você me diz? Você conhece? Você já ouviu falar? Porque nós temos que tomar cuidado com o que a gente ouve também. Então tem muitos pregadores que são bênção de Deus, e nem 100% do que eles pregam, de repente eu também não vou concordar, mas retém o que é bom. Agora, você tem que tomar cuidado o que você está ouvindo, lendo. Dizem, e é verdade, que no livro você coloca o que você quer, menos na Bíblia. Quem colocou foi o Espírito Santo. Agora, tirando a Bíblia, você coloca o que você quiser no livro. Posso concordar em parte, posso concordar no todo. Então também tenho que tomar cuidado com a literatura que eu estou lendo. Eu tenho que investigar quem está por trás daquela literatura, menos a Bíblia, que é infalível, é perfeita. Então eu incentivo, ouça mensagens, leia bons livros, acima de tudo a Bíblia, mas tome cuidado, seja prudente. Não é porque o autor é bonitinho, não é porque o tema é bonito, que você não vai investigar a vida dele, no que ele crê, qual é a linha dele. Então você tem que ter essa cautela, porque senão você pode estar ouvindo e lendo algo que, ao invés de ser bênção, vai confundir e bagunçar a sua cabeça. E você precisa ter maturidade para saber o que você está lendo. Então, como líder, teu líder, fica o meu conselho para você: ouça mensagens, leia bons livros. Qualquer dúvida, procure a liderança da igreja para se aconselhar a respeito do material, porque tem muita coisa boa, amém? Mas tem muita coisa infiltrada também, que pode matar a tua fé, que pode confundir o teu coração, que pode tirar verdades bíblicas e trocar por mentiras, que pode gerar incredulidade naquilo que se acreditava e vai passar a não acreditar. Então, tome cuidado, seja cauteloso, amém? No verso 17 diz: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa, né? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Um pouco mais à frente, enquanto comiam, no verso 26, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue
da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, antes da crucificação de Jesus, antes de passar por tudo que ele passou, ele celebrou a Páscoa, que é a nossa ceia hoje, momento de comunhão, momento de aliança, os discípulos participando, representando ele no pão e no vinho. E o que nós fazemos hoje na realidade é a mesma coisa. Todos os meses nós nos reunimos e participamos deste momento onde relembramos o que Cristo fez por nós, quem Ele é e a esperança de que Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja para cearmos com Ele nas bodas do Cordeiro, nos céus com Ele. Mas até que Ele venha, nós, na comunhão entre os santos, celebramos esse momento, aguardando e desejando que Ele volte, para que possamos estar com Ele. É isso que você espera? Amém? Bom, mas eu vou te falar algo agora que talvez te choque. Um tempo atrás uma pessoa disse assim: pastor, fulano participou da ceia, ele não é batizado. Só faltou falar, dá uma corrigida no diácono que não percebeu e deixou ele participar da ceia. Eu pensei comigo, né? Mas tu está falando dessa pessoa que não é batizada e participou da ceia. Mas se tu olhar para os teus pecados, de repente você vai ter mais pecado do que ele sendo batizado. Mas não falei nada. Só falei, olha, o diácono não tem como ficar fiscalizando quem vai participar ou não. É Ele Deus. Eu não julgo, eu não o condeno. Ah, pastor, mas a ceia é para os salvos. Sim. A ceia é para aqueles que creram em Jesus como Salvador. Sim, aquele que tem comunhão e senta à mesa com Jesus. Aquele que entra na casa desse homem e vive um momento de intimidade com os discípulos que representam a igreja e com o mestre que é Cristo. Sim. Mas você pode julgar se ele está em condições de participar ou não, se ele está representando este lugar, como lemos no texto, como você diz que está. E teve uma vez que eu fiz aqui, abri uma abertura para a participação da ceia de todos. Eu lembro que alguns ficaram meio assim, e eu disse, queridos, vamos deixar de ser religiosos. Me mostra na Bíblia um texto, me dá um texto bíblico, que está dizendo, só pode participar da ceia quem for batizado. Acha o texto e me dá. Não tem. Porque a palavra diz, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Então, o batismo não salva. Ele pode ser uma evidência da tua escolha de fé e da tua salvação. Mas o que salva é a tua fé em Cristo. Então eu não posso julgar o irmãozinho que ainda não foi batizado, por algum motivo, que participou da ceia. Eu não prego isso aqui. Eu não fico difundindo isso. Mas se você me der uma evidência bíblica, eu vou ficar quieto. Então, eu também não estou dizendo isso para aqueles que querem batizar, ou têm alguma resistência para ainda não batizar, digam, então eu posso participar da ceia, Pedro, então não tem problema. Eu vou participar e não preciso batizar. Eu diria, com equilíbrio,
Você deve se batizar, porque é bíblico, é uma ordenança. Então você deve se batizar. Em testemunho público da tua fé, você deve. Mas eu não posso te obrigar a se batizar. Agora, se você participar da ceia, não sendo batizado, não sou eu que vou te condenar. É Deus que vai ver a sua vida. E não vou dizer também que você participou indignamente, porque talvez você não teve oportunidade ainda de batizar, porque você não teve oportunidade ainda de fazer a classe de batismo, porque ainda não chegou o momento de você batizar e participar da classe. Então, eu vou te respeitar, é você e Deus. Se você é salvo, se você aceitou Ele como Salvador, mas ainda não deu tempo de se batizar, eu vou tirar o cálice da sua mão? Eu vou dizer que você não é salvo? Eu vou dizer que você é indigno? Enquanto tem muitos crentes, com mais de 30 anos de igreja, pecando muito mais do que um novo convertido? Quem sou eu para te julgar? Não posso. Então não estou dizendo que você pode participar da ceia e não deve se batizar. Não. Você deve se batizar. Ah, pastor, mas e se eu fizer a escolha de não querer me batizar e participar da ceia? Problema seu. Você e Deus. Não é para mim que você vai se justificar um dia. Jesus vai dizer: por que você não se batizou, filho? Você está aqui no céu, você foi salvo pela graça. Mas por que você não se batizou? Ah, porque eu não quis. Não é para mim que você vai prestar conta. Vai ser para Ele. Agora, vai te impedir de ir para o céu? Creio que não, porque a salvação é graça, é favor, é dom de Deus. Mas você vai prestar uma continha lá para Ele. Agora, eu não vou ser responsável, porque você não quis. Mas também não vou tirar o cálice da sua mão, porque tem muito crente indignamente participando, e eu não vou ser teu juiz. Amém? Então faça esse esclarecimento, porque se você eventualmente ver alguém participando da ceia que não é batizado, saiba que o pastor da igreja incentiva e pede para que todos aqueles que não são batizados sejam. Agora, se ele quiser participar, estiver com a vida em ordem, ele e Deus, até que ele se batize, eu não vou impedi-lo de batizar, é ele e Deus. E se ainda assim justificar e não quiser ser batizado e passar 20 anos dentro da igreja tomando a ceia, é ele e Deus, porque ele aprendeu que deveria se batizar, e eu não vou impedi-lo. Agora, a visão da liderança é orientar, instruir dentro da verdade, que é um mandamento, e você deve se submeter a ele. Amém? Agora, entre você e Deus, você e ele. Amém, queridos? Então não julgue ninguém, tá bom? Fique de boa, olhe a tua vida, deixe Deus cuidar da tua vida, e ore para que Deus cuide também da vida daqueles que talvez você não esteja entendendo o comportamento dele. Nós vemos que, só para encerrar, antes da ceia, Jesus fala no verso 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu. Porque a ceia, lembra que eu já ministrei em Coríntios? A ceia tinha dois momentos. Um era a comunhão, a comida, o alimento. Enquanto comiam, Jesus partiu. Aí entrou o momento da ceia, o momento da simbologia, da parte cerimonial. Eles comiam, bebiam, festejavam, depois entrava a parte cerimonial. Aqui a gente não faz o banquete, a gente já faz só a parte cerimonial. E Jesus vem na parte cerimonial, enquanto eles comiam e bebiam, e Paulo dá uma sarrafada na turma lá, porque estava comendo, bebendo, ignorando os que não tinham condições. Isso a gente já falou. Mas Jesus partiu.
partiu o pão. Aqui o pão foi partido. Foi você e a Renata que partiram? A Renata, primeiro dia no diaconato já arrumou a ceia. Eu pedi para Lu e pedi para ela, né? Partiu. Na matemática, quando você divide, você perde. Você dividiu. Você tinha um todo e você dividiu. Você passou para alguém, você ficou com a metade. No reino de Deus, querido, é diferente. No reino de Deus quanto menos você tem, eu já falei essa frase aqui, quanto menos você tem, vírgula, alguém lembra da frase? Quanto menos você tem, falando de Deus, mais Ele te dá. No reino de Deus, quando você divide, se multiplica, não subtrai, se multiplica. Quando Jesus divide 5 pães e 2 peixinhos e lança para os discípulos, o que aconteceu? Enquanto ele dividiu nos cestos, foi havendo uma multiplicação e sobrou muito. Então no reino de Deus, quando você reparte, quando você divide, quando você compartilha, Deus multiplica nas tuas mãos. Então quanto menos você tem, mais Ele te dá. No reino humano, mesquinho, natural, quanto menos eu tiver, menos eu terei. Com Deus é diferente. Quanto mais você dividir, mais eu vou te dar. Quanto menos você tiver, mais eu vou te acrescentar. Então no reino de Deus é assim. Uma vez eu tive um sonho, e no sonho eu ficava meio frustrado, porque saiu um dinheiro de uma máquina, de um caixa eletrônico, e eu falava, eu queria um pouco desse dinheiro, sabe, eu queria um pouco desse dinheiro, mas aí vinha só umas migalhinhas para mim, assim, um pouquinho. Eu acordei e falei, Jesus, não gostei desse sonho não, o Senhor é dono do ouro e da prata, que negócio é esse? Sai o dinheiro da máquina, na hora que eu vou pegar, vai para os outros e eu fico sem nada? E eu escutei uma voz bem clara, foi Deus que me deu esse sonho. Ele falou assim, eu não te dou mais quando eu tive esse sonho. Eu acredito que eu melhorei bastante, Ronaldo. Eu não te dou mais, porque se eu te der, você não vai gastar, você vai juntar. Você não vai usufruir dele. Você não vai utilizar dele com sabedoria. Você vai querer guardar para ter mais. Isso é o quê? Uma palavrinha diabólica, alguém poderia me dizer? Começa com I. Idolatria, mamon, um Deus. Tudo que Deus põe na tua mão, querido, é para você repartir. Jesus pegou o pão, Ele era o pão da vida. Ele disse, eu estou repartindo a minha vida com vocês. E quanto mais Ele repartia, mais Deus enchia Ele com o Espírito Santo. Quanto mais você reparte o que você tem, em todas as áreas, pastor, eu vou ficar com menos. Não. Quanto menos você tiver, mais Deus te dará. Então põe isso na tua mente. Quanto mais eu repartir, mais eu vou receber. E naquele sonho Deus falou, eu não te dou mais, porque se eu te der mais, eu conheço teu coração, você não vai usar o que eu estou te dando, você vai ajuntar para querer ficar com mais. Levei um tapa na cara naquele dia. Deus conhece ou não o nosso coração? Conhece, né? Você acha que eu tive algum argumento com Deus para falar que Ele estava errado? Há um versículo na Bíblia que diz, aquele que tem muito, dividiu com o que não tem quase nada. Nada faltou para o que tinha muito, e o que tinha pouco, não ficou sem assistência, teve o suficiente. Deu para entender? Em qualquer área, não estou falando só financeira, em qualquer área. Você tem conhecimento?
é muito inteligente, reparte o teu conhecimento com quem tem mais dificuldade. Você tem alguma habilidade, um dom? Reparte esse dom com quem não tem, mas gostaria de ter. Você é bom em matemática? Vê na igreja quem está passando alguma dificuldade e dá umas aulinhas particulares, sem cobrar nada. Reparte o conhecimento que você tem com aquele que não tem condição de pagar uma aula particular de matemática. Dá para ele, reparte. Você sabe dirigir bem? Irmã, tem aquela irmã meia barbeira que tirou carta, mas é um risco ambulante, mas não tem dinheiro para fazer um reforço na autoescola e pagar umas aulas extra, e está correndo risco na rua. Vai lá falar: amada, eu senti de Deus, quero te ajudar a dirigir melhor. Você não vai falar que ela dirige mal, você vai dizer: quero te ajudar a dirigir melhor. Por quê? Porque eu senti, eu quero te ajudar. Corre o risco com ela, meu irmão. Vai ensinar ela. É a habilidade que você tem? Sirva ela, reparte o que você tem. Se é bom em algum instrumento, ensine alguém, de graça, que não sabe tocar nada, que gostaria de tocar. Dá umas aulinhas, abençoa, não cobra nada. Divide o talento que você tem com quem não tem. Se é financeiro, divide, abençoa, porque o dinheiro é espiritual. Abençoe a vida de alguém. Dá uma cesta básica, compra uns quilos de carne, faz um queima lá, como o irmão diz ali, né? Vamos fazer um queima. Compra uma roupinha, compra uma sandália, um sapatinho para criança, uma mochilinha da escola. Reparte. Ah, pastor, eu não tenho muito. Peraí, eu não estou falando que você tem que ter muito. Eu estou dizendo que a palavra diz que você tem que repartir o que você tem. Jesus repartiu 5 pães e 2 peixinhos. E quanto mais você repartir, mais Deus vai te dar e vai colocar na tua mão para dar mais ainda. E nada vai faltar para você e nem para aquele que nada tinha. Amém? Isso é um segredo, queridos. Isso é um mistério. Isso é uma revelação espiritual. Ai, pastor, mas e se não der certo? Ah, então vamos rasgar a Bíblia. Se não der certo, também rasgo a minha. Jesus repartiu o que ele tinha. Jesus repartiu o que ele era. Ele dividiu a vida dele com você. E ele diz: filho, a minha vida está em você. Eu pus recursos na tua mão, eu pus muitas coisas na tua mão. Por que você não divide um pouco com aqueles que precisam? Divide a palavra que você recebeu. Você foi salvo pela palavra, a palavra está no teu coração. Passa a palavra de Deus para alguém. Nós temos uma equipe que vai na Santa Casa fazer evangelização. O que eles fazem lá? Eles estão dividindo a palavra que foi gerada dentro deles e passando essa palavra para aqueles que estão com sede da palavra. E tem tanto testemunho que eles estão contando para mim, que Deus está fazendo no hospital. Por quê? Porque eles estão dividindo a palavra, estão dando água para os sedentos. E quanto mais eles estão dando, o que Deus está fazendo? Deus está derramando sobre eles. Deus está derramando sobre eles. Quanto menos você tem, mais Ele te dá. Está no teu emprego? Senhor, o que eu posso ser bênção aqui? Senhor, o que eu posso ser útil aqui? O que eu posso dividir aqui? A tua palavra? Eu vou repartir a tua palavra com esse povo aqui. O que mais? Meus talentos, eu vou ajudar aquelas pessoas que conhecem pouco aqui da área deles, do trabalho deles. Eu vou ajudá-los a se tornar funcionários melhores, amigos melhores. É relacionamento, não sabe se relacionar, é meio ignorante, é meio bruto, é meio duro. Eu vou amaciar ele, eu vou dar uma amaciada nele, eu vou dar um jeito nele. Não é dando uma pancada nele, não. Eu vou instruir ele, eu vou orientar, eu vou abraçar ele, eu vou beijar ele, eu vou fazer ele, ele vai ficar molinho, molinho. Quando pego o gato assim, molinho, molinho, molinho. Porque eu vou ensinar ele, eu vou amar ele, eu vou cuidar dele, eu vou instruir ele, eu vou orientar ele. Você vai ver, esse brutamonte vai virar um doce. Você está repartindo o que você tem. Você está dando do que você recebeu. E
por aí vai, quantos exemplos, quantas áreas que você pode ser útil. Reparte o que você tem. É talento, reparte. É dinheiro, reparte. É conhecimento, reparte. É habilidade, reparte. É relacionamento, reparte. Reparte, divide. Você faz alguma coisa que é útil, reparte. É conselho, você é um bom conselheiro. Deus te deu uma unção para aconselhar, você aconselha bem as pessoas. Deus sempre traz uma palavra de bênção que aconselha e aquilo é bênção na vida da pessoa. Pastor, não estou ganhando nada, ainda vou ficar 1 hora depois do meu serviço aqui aconselhando de grátis? Não, não é de grátis não. O Senhor vai te dar muito mais. Ele vai te dar muito mais. Aconselha, chama para conversar, perca meia hora do teu almoço, mas orienta essa pessoa que precisa de ajuda, e que não tem dinheiro para um psicólogo, e que não tem dinheiro para um terapeuta, e que não tem dinheiro para buscar socorro, mas você está lá e você está vendo a dificuldade, e Deus colocou uma unção para você poder aconselhar. Gasta tempo com Ele, abençoa a vida dele, divide, reparte aquilo que você tem. Amém, queridos? Quantas áreas, quantas coisas você pode repartir. Jesus partiu, Ele dividiu, e tudo que Jesus parte, tira dele e dá para alguém, aquilo se multiplica na vida daquela pessoa, e repõe na tua vida, e nunca falta, nunca vai faltar. Amém?